E é uma loucura isso, porque você só. Entre os times grandes, você só joga isso. Pra mim, o que importa é só que vai ter menos datas. E que seja um processo crescente disso até acabar. Com o Carioca ou mudar, ser disputado em data FIFA, enfim. Não dá pra você pegar um pedaço do ano. Olha como as coisas estão ficando encavaladas agora. Vai ter problema de se um time brasileiro ganhar a Libertadores, como é que vai disputar o Intercontinental, que é outra coisa que, se existe agora o Super Mundial, esse troço tinha que acabar também, esse Intercontinental. Como é que o time vai conseguir disputar ali? Se estiver disputando o título brasileiro também, como é que vai ser? Tudo isso por quê? Porque por causa do estadual. O estadual ocupa um pedação do calendário. Não dá mais para ser assim, gente. Não dá. Não dá. E é uma loucura isso, porque você só. Entre os times grandes, você só joga isso durante 3 meses. Só joga isso. Então é uma pegadinha, uma armadilha. Então você acaba escalando o que você tem de melhor, porque você não vai ficar deixando o time sem jogar nada. E aí depois fica tudo uma competição emendada na outra aí, jogo em cima de jogo, por conta desse período. E aí você termina o ano com 70 e pouco, 80 jogos, e você pode ver. Aí vai comparar com a Europa. A diferença são as 16 datas que existiam antes de estadual. É sempre 16 jogos a mais. Você pega o time que mais jogou na Europa, o PSG, né? Que ganhou tudo, chegou em final até da Copa Nacional e tal. Vai comparar com um time também que tenha disputado tudo, por exemplo, como foi o Flamengo em 2022. O Flamengo disputou o máximo de jogos. Não ganhou o Carioca, mas chegou na final. O Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Ganhou as outras duas Copas. O Flamengo realizou o máximo de jogos no ano, lógico, tirando os times que jogam também Copa do Nordeste, que aí é mais louco ainda, né? Ainda tem a Copa do Nordeste para disputar. Então, assim, não dá mais, gente. Não dá mais. O calendário tem que arrumar, porque ficam inventando essas competições, né? Agora tem o Mundial. Aí eu até brinquei aqui, daqui a pouco inventam a Liga das Nações das Américas, Das Américas. né? Então, para meter mais data FIFA na coisa. Porque ainda tem isso. Porque quando a gente fala do número de jogos do Flamengo, você ainda tem que somar o número de jogos dos caras que são convocados, que não são poucos no Flamengo. Ainda soma esses jogos por seleções. Não dá, gente. Não cabe mais. Então, assim, o estadual ele tem que ser readaptado, né? Eu sei que muita gente gosta, muita gente valoriza, é uma questão de tradição no Brasil e tal. Eu compreendo totalmente, mas assim, você pegar um pedaço do ano para isso, não dá mais. Tem que tentar encaixar numa data, em época de data FIFA, fazer alguma coisa assim. Então, eu acho que esse movimento de diminuir datas já é alguma coisa. Já é melhor do que o que existia antes. O Rafa Melo, o Campeonato Carioca dessa forma aí, tá? Nesse formato que eles estão organizando para 2026, a mudança passa pelos fiascos de Vasco e Botafogo nos últimos anos, tá? Agora vai ficar impossível um time grande ficar de fora, porque são 4 classificados num grupo que tem 6 times. Aí tem que fazer muito esforço para ser eliminado, mas o que você achou, Rafa Melo, desse novo formato aí? Encurta um pouco, né, o campeonato, mas tem mais mata-matas ali, né? Mais jogos de confronto de mata-mata. Professor, os estaduais deixaram de ter importância para os grandes clubes há muito tempo. Há muito tempo, né? Há muito tempo, não é de hoje. E eles estão tentando aí alternativas para melhorar, né? No conjunto aí da temporada. Porque a gente não pode pensar só no início do ano ali, só no campeonato estadual. Essa redução de datas aí já é um começo, né, para melhorar. O que eu não entendi é ter jogos de ida e volta na semifinal. Isso aí não entrou na minha cabeça até agora. Estou tentando entender, estou lendo de novo, interpretando, mas não consigo imaginar como eles colocam uma semifinal mais importante do que uma final, né? Porque jogos de ida e volta numa semifinal não tem lógica.
Você poderia ter jogos de ida e volta numa final, ou reduzir essa questão de ida e volta na semifinal, você reduziria ainda mais datas. Então eu, sinceramente, não entendi. Agora, será que vai ser feito com todos os campeonatos? Todos os campeonatos? Porque vai lá ver a quantidade de data que tem no Campeonato Paulista. E a gente não começa a temporada sem o término dos estaduais, principalmente o Campeonato Brasileiro. Então você não adianta reduzir a data do Carioca e não alterar a data do Paulista, né? Para que eles acabem juntos. Porque um vai depender do outro, um vai esperar o outro. Então, ou resolve tudo, ou não dá para ficar nesse paliativo aí. Até porque se você não reduz as datas do Paulista, digamos que os clubes ficariam com mais semanas para treinarem, né? O Flamengo teria mais semanas livres para treinamento, enfim. Menos jogo, diminuir jogo é sempre importante, para mim. Eu vejo pelo menos Mesmo assim. se ficar sem jogar ali muito tempo, André. Mesmo se ficar sem jogar, É melhor do que ficar tendo esse monte de jogo inútil. É melhor, lógico que não muito tempo, né? Não dá para ficar tanto tempo assim esperando, né? Mas assim, sei lá, adianta uma Copa do Brasil, adianta uma terceira fase de Copa do Brasil, já é alguma coisa. Assim, o que importa é abrir espaço no calendário, porque aí fica essa coisa, porque o Paulista é o único que dá certo, é o único que dá que paga bem e tal. Então aí vai ficar o Paulista o tempo todo atrapalhando o resto. Eles querem ficar lá se matando para ganhar Paulistinha, que se dane eles. Entendeu? Agora o Flamengo tem que ver o lado dele. Então, assim, aí por causa disso vai ter 20 datas aqui? Não. Vai ter 10. Aí adianta uma terceira fase de Copa do Brasil. Os paulistas, se quiser, jogam depois. Adianta uma fase de Copa do Brasil e pelo menos você tem tempo para treinar, tempo para, né, encaixa uma data FIFA ali, 100 jogos, que aí o Flamengo não é prejudicado, né? Então, assim, tem que ter soluções para diminuir o número de jogos do Flamengo, assim, que é o nosso foco aqui. O ideal seria o futebol brasileiro todo. Mas o Flamengo, então, precisa muito, por conta disso que eu falei. Porque na data FIFA tem 5, 6... Agora não, foram menos. Mas em condições normais, o Dela Cruz vai. Sabe lá se o Jorginho vai voltar a ser chamado pela seleção italiana. Daqui a pouco a seleção argentina resolve chamar o Rossi para terceiro goleiro. E aí tome a data FIFA e tome metodologia diferente de treinamento para os jogadores com risco de lesão e tal. Então, assim, o calendário é muito complicado para o Flamengo. Então, qualquer redução eu acho válida pro Flamengo, mesmo que tenha que se adequar ao calendário, ficar um pouco mais de tempo treinando, perca um pouco ritmo de jogo em um determinado momento, porque depois também vai ter bastante ritmo de jogo, né? Vai ter jogo até demais. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.